A vice-presidente de condomínios do Secov RS, a Simone Camargo, recebeu Alexandre Appel para uma entrevista exclusiva. Na oportunidade, a especialista abordou a importância de síndicos e condôminos atuarem no sentido do uso racional da energia elétrica para enfrentar os elevados reajustes nas contas. Estamos com a doutora Simone Camargo, que é vice-presidente de condomínios do Secov, nosso sindicato da habitação do Rio Grande do Sul. Saímos lá do presidente Longo agora e, na realidade, o assunto é o mesmo. Com o presidente Longo falamos sobre o movimento dos caminhoneiros, falamos sobre o aumento dos combustíveis, que reflete muito, né, Simone, no preço de produtos. Tudo é transportado via terrestre no nosso país, né? Mas o nosso foco também era na questão da energia elétrica, que é o foco dessa nossa conversa com a doutora Simone Camargo. Supermercados, tem supermercado que paga R$100 mil de energia, doutora Simone Camargo. É impressionante. Lojas muito grandes, refrigeradas, muitos balcões refrigerados, congeladores, câmaras frigoríficas, tudo à base de energia elétrica. Por outro lado, o presidente Longo me disse uma coisa que me preocupou. Há alguns anos que os supermercados vêm investindo em geradores a diesel para justamente suprir uma eventual falta de energia elétrica ou até para que seja uma situação mais favorável para eles em função de um tarifaço que viria. Só que agora o diesel subiu. Veja que situação. E há uma negociação com as empresas de fornecimento que dá uma reduzida, inclusive, se é usado em picos menores. Pois é. Agora, o governo não acena com a redução do preço dos combustíveis, porque, na realidade, a bandeira dos caminhoneiros, e o presidente Longo entende que é verdade, que o roubo da Petrobras está sendo cobrado da população. Eu concordo. Concorda também? Eu Olha concordo. aí, ó, mais uma líder empresarial. Lamentavelmente, está saindo do bolso do cidadão, né? Do povo, do trabalhador, do caminhoneiro. Ontem eu escutei Renato Duque, uma conversa do Renato Duque, está preso na Polícia Federal, era diretor de abastecimento, não sei, ou de logística da Petrobras, com o advogado dele, e o advogado avisando que ele ia ser preso. Mas que país é esse que prende? Que país é esse? País que ele roubou, daquele jeito, descaradamente, né? Doutora Simone Camargo, tarifaço de energia, as contas estão vindo cada vez maiores. Os condomínios se apavorando. Os condomínios se apavorando. Tem que repassar para os condôminos. O que pode ser feito? Vamos imaginar assim, algumas situações bem concretas. Vamos desligar a luz dos prédios? Isso é uma coisa. Desligar tudo. Chega de noite, apaga as luzes. Prédio que tem 2 elevadores. Vamos desligar um, usar um só? Pode dar mais manutenção, aí esse estraga, aí volta a usar aquele outro. Não sei. Quem tem porteiros, essas portarias com controle remoto, tudo à base de... Vamos desligar e vamos usar manual, mas corre o risco da pessoa que está entrando. Eu sei de condomínios, de garagens, de prédio, que a pessoa sai e deixa a luz acesa de manhã, cedo está lá acesa as luzes da garagem. Frentes de prédio com luzes, spots, quer dizer, na jardinagem. Eu queria algumas dicas pontuais para condôminos e principalmente síndicos, doutora Simone Camargo. O que pode ser feito para minimizar essa loucura que vai ser a conta de energia elétrica? Eu acho que nós temos que diferenciar uma situação só para clarear. Talvez seja até óbvia, mas o condômino ele paga 2 vezes. Ele paga a sua conta particular, pessoal, da sua unidade, casa ou apartamento ou sala, loja, e a da área comum do condomínio, né? Então, eu acho que isso começa de um trabalho interno, dentro da nossa casa. Conscientização própria. Todos nós temos que ter consciência. E o síndico também tem que fazer um trabalho de conscientização no que refere-se à área comum, que é no tópico que tu falaste. Então, por exemplo, nós temos que mudar hábitos. Colocar aparelhos, equipamentos que hoje já são bem mais em conta que antigamente, facilitando e diminuindo esse consumo. Por exemplo, condomínio corredor. Pode ser colocado um sensor de presença, fotocélula,
eu acho que ela deve ser substituída. A troca fotossélula por um sensor de presença. Vamos explicar para o nosso telespectador. Fotossélula é aquela que quando a luz diminui no cair da noite ou diante de uma tempestade, alguma coisa assim, a luz acende. É a iluminação pública na base da fotossélula. Exatamente. Então, quando o dia clareia, ela apaga. Exatamente. Então tem muitos condomínios que na parte frontal, jardinamento, como tu mesmo mencionaste, eles têm fotossélula, porque conforme escurece, acendem-se as luzes e por um motivo de segurança, que eu acho que nós devemos manter esse cuidado, nós não podemos abrir mão de termos segurança, tá? Em detrimento a este consumo, mas ela não precisa ser um consumo de 100%. Então, por exemplo, quando se coloca num ajardinamento uma fotossélula, no inverno, 5h30, 6 horas, 4h30, 5 horas, dependendo se tem tempestade, acende-se a luz. Automaticamente, ela passa a noite toda e vai às 7, 8 horas da manhã acesa. O que não precisa, porque se nós colocarmos um sensor de presença, significa que qualquer pessoa que apareça ali, até, dependendo da localização do sensor, até um animal pode passar por ali e acender. Mas ela fica com um temporizador. Isso já diminui e não fica 8 horas acesa a luz. Entendi. E nós estamos aqui falando em um jardim, outra situação, porque assim, cada caso de condomínio é um. Então nós podemos estar falando de um jardim de 2x2, como nós podemos estar falando de um jardim frente toda do terreno. Às vezes 2 terrenos. Tem um terreno de 15 metros, mas o condomínio usa 2 terrenos. Nós estamos falando de um ajardinamento com iluminação de 30 metros. É imenso. Então, às vezes pode ter de metro em metro uma lâmpada. Isso é um consumo muito exagerado, o que não há necessidade. Dentro do condomínio, como tu mencionaste, podemos sim conversar, porque é uma questão de consciência. Conversar com os condôminos em uma assembleia e definir, olha, em um determinado horário, nós vamos deixar um único elevador funcionando. Num determinado horário. Gostei. No horário de pico, que é o horário que a gente sai ou chega, a gente libera os 2. As empresas têm tecnologia para isso. As empresas de elevador têm tecnologia para isso e também tecnologia para estabelecer. Por exemplo, aí vem a questão consciência que eu comentei no início, que nós temos que ter. Se eu vou buscar, eu tenho 2 elevadores, eu aperto num só. Esse deveria de ser o correto do meu procedimento. Mas não, eu vou lá e aperto os 2. Porque o que chegar primeiro eu vou. Porque a minha pressa prevalece. Entendi. Se nós estabelecermos com a empresa do elevador, olha, se apertarem os 2, desce o que está mais imediato, o outro não desce. Porque descem os 2 gastando energia e eu uso um só. Então eu estou, por exemplo, no 10º andar, meu edifício tem 20 andares, vai descer o que tiver mais imediato ao meu 10º andar. Senão vai descer os 2 elevadores, os 2 vão consumir e eu vou usar um só. É verdade. Salão de festas. Nos entrou um e-mail interessante de um bate-papo que a gente participou aí, outras pessoas participaram. Salão de festas cobra R$200 pelo aluguel, que é para fazer depois uma boa limpeza. Mas tem ar-condicionado split por todo o salão de festas. E a ideia do síndico é desligar os ar-condicionados. Mas ainda estamos numa fase de muito calor aqui. E o cidadão disse, olha, eu não aceito esse tipo de coisa. Como é que eu vou receber pessoas num ambiente quente? Tem que ser em assembleia. Tem que ser em assembleia. Tá aqui a dica. Tem que ser em assembleia. Tem que discutir o assunto em assembleia. Tem que ser. Faz uma assembleia extraordinária para discutir. Com pauta específica, não é exclusiva. É específica, dizendo sobre a manutenção ou não dos ar-condicionados, splits, durante uma festa, ligar ou não. Isso. Por quê? Porque quando eu compro um apartamento num edifício que tem um salão de festa, e eu vou lá e vejo que ele tem um ar-condicionado, eu quero usar. Ninguém compra um imóvel num condomínio em que tenha determinadas ofertas de salão de festas, piscina, e depois eu ser cortada disso. Eu não posso, eu tenho que participar. Pode até uma assembleia decidir, por maioria, que o split deve ser desligado. Mas isso não é uma decisão do síndico, ele não pode tomar. Muitas vezes isso não é a solução. Porque as festas normalmente não são diárias,
Claro. Normalmente as festas, em razão da questão do barulho, elas não são das 7 da noite às 5 da manhã. Em condomínio não é assim. Tá? Então, claro, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho cá, a gente reduz uma conta bastante. Mas tem que ver sempre que todos os proprietários, ou seja, todos os condôminos são proprietários. Tá? Então não pode haver uma deliberação. Uma decisão. A partir de agora é isso. O síndico vai lá e diz, ó, cortei o uso do split no salão de festa. Não, não pode. Tem que ir para uma assembleia. Tem prédios que têm bombas elétricas que jogam a água que entra para o reservatório embaixo do prédio lá para a caixa d'água lá em cima. Como eu disse, é caso a caso. Caso a caso, tem né? prédios que não pode ficar sem a bomba. Mas aí vamos ver se a nossa bomba... uma questão, por exemplo, se a instalação elétrica não está defasada, não está envelhecida, não é do tempo do, sei lá, tinha fio de pano antigamente, que hoje eu acho que nem deve ter mais, mas vamos lá, né? Então, às vezes, uma instalação mal feita ou antiga, ela puxa mais energia. Tá? Então, tem que ser revisto isso. Tudo isso tem que ser revisto. Piscinas térmicas. Agora nós estamos nesse calor horrível, daqui a pouco vai entrar um frio horrível. Tem prédios que têm piscinas lindas, piscinas térmicas, que são aquecidas com energia elétrica. Até pouco tempo atrás, não era possível utilizar o gás. Agora já é possível utilizar o gás. Para falar em gás, 1000 vezes aquecedor a gás do que chuveiro.